Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sempre faço aulas explicando códigos, né? Mas eu nunca fiz uma aula explicando os erros do Code Blocks. Problemas que podem ocorrer durante a compilação, problemas de tempo de execução, né? Então vamos lá. Primeiro erro que pode ocorrer. Você vai lá no site do Code Blocks, do desenvolvedor, e baixa uma versão de 30 megas, nessa faixa aí, 30, 40 megas, não sei ao certo quanto que tá não. E aí você vai compilar o seu projeto e ele te dá um erro. Por quê? Porque, Gilberto, o que é compilar? Compilar é você converter o seu código-fonte da linguagem C, C++, para linguagem de máquina. Se você não está acompanhando o curso, se você está vendo essa aula agora, sugiro que acompanhe o curso desde a primeira aula. Nessa aula eu explico a instalação do Code Block, explico tudo que eu estou falando aqui, só que agora eu estou falando uma linguagem um pouco mais avançada. Bom, então você precisa ter o compilador instalado. Naquela versão de 30 megas não tem um compilador. Ah, mas eu já baixei, o que eu faço? Onde que eu acho um compilador? Desinstale o que você instalou na sua máquina, remova os arquivos de instalação, apague isso, está errado. Agora você vai voltar lá no site do Code Blocks e vai baixar a versão de 80, 90 megas, não sei ao certo em quanto que está não. A versão maior você vai ver que ela acompanha um compilador chamado GNU GCC, GNU-GCC. E aí você vai baixar, vai instalar o Code Blocks, ele vai falar que está sendo instalado o compilador e pronto. Para certificar disso, você vem aqui no menu Settings, ou propriedades, configurações, o que for, Compiler, Toolchain Executables, vem nessa opção aqui. Primeiro você certifica que está selecionado o compilador aqui como GNU GCC Compiler. Se não tiver, você clica nessa caixa de seleção aqui e marca ele. Depois você vai vir aqui no Compiler Installation Directory. Ou seja, ele deve estar em branco, ou se tiver alguma coisa selecionada ali, você clica em Auto Detect. Ele vai varrer o seu HD, né, para encontrar a pasta de instalação do compilador GNU GCC. Feito isso, ele preenche os campos aqui, você clica em OK. Pronto, resolvido problemas de compilador. Agora nós vamos criar um projeto. Criar um projeto em C++ mesmo. Chamar ele de projeto. Selecionei a pasta. Next, Finish. Pronto, ele criou um projeto para mim. Vem na pasta Sources no meu main. Como eu fiz um projeto em C++, ele está usando aqui a questão de classes, né? A IOString, std, usando o namespace aqui, né? std. Gilberto, eu vou compilar ele aqui então para ver o que acontece. Compilei. Tá vendo esse log aqui embaixo? Ele está mostrando tudo que está sendo construído. Vai vendo se o arquivo já existe. Se o arquivo não existe, ele vai criar o arquivo. E por aí vai. Ou seja, ele tem um log da construção do arquivo. Nesse build messages aqui, ele vai te mostrar os erros. Ele fala qual que é o arquivo que tem erro. Você pode estar trabalhando mais de um arquivo aqui. Qual que é a linha e qual que é a mensagem de erro. Isso aqui ajuda muito para você encontrar um erro. O console ficou dessa forma aqui. Então, hello world, ok? O erro principal que pode acontecer durante código. Você esquece um ponto e vírgula. Aí você compila o projeto. Qual que é o erro que dá? Ele dá um erro na linha 8. Se você vier aqui no Build Messages, ele vai falar assim, olha, o arquivo principal lá, na linha 8, tem expected, ponto e vírgula, before return. Ou seja, ele está falando que precisa de um ponto e vírgula antes do return. Aí você vem aqui e coloca um ponto e vírgula antes do return. Manda compilar. Funcionou. Tá, qual que era o problema? Você entendeu? Não. O problema é que faltou um ponto e vírgula logo após o comando cout. Então, se você fizer um ponto e vírgula aqui e colocar o return numa linha só, tudo numa mesma linha, isso funciona. Então, esse é o principal erro, a questão do ponto e vírgula. Ele dá o erro na linha de baixo. Então, muitas vezes, quando você está olhando aqui, tem um erro na linha do return 0, mas está tudo certo. Olha a linha de cima também. Boa parte dos erros, né, acontecem por causa de ponto e vírgula, ou faltou algum parêntese, ou era esperado alguma coisa. Sempre que tiver expected, quer dizer que era esperado aquele caractere e não foi, e o programador, né, no caso, você não informou aquele caractere. Outro erro comum é o seguinte, a gente está fazendo aqui usando cout, né, mas pode acontecer de alguém não gostar do cout ou está aprendendo, né, e usa uma função chamada printf. Aí você faz printf, coloca aqui, olá, vou tirar o acento ali, olá mundo. Aí põe ponto e vírgula, tudo direitinho e compila. Aí ele vai te dar um erro aqui, ó. Na linha 9,
Ele fala printf was not declared in the scope, ou seja, printf não foi declarado neste escopo. Aí você fala assim, mas como que não foi declarado? Eu estou usando o printf aqui. O que ele quer dizer por escopo? Se você cria uma função, no caso que a nossa função é a função main, tudo que for criado, qualquer variável, por exemplo, int a recebe 0, essa variável ela só é visível no escopo da função main. É como se fosse um bloco. No caso aqui ele está falando que a função printf não foi declarada neste escopo, nesse bloco principal do código, ou no código inteiro também, pode ser. Então o que você faz? Meu Deus, eu não posso usar então o printf? Pode, é só você declarar ela. Como que você declara uma biblioteca? Você faz um include lá no seu cabeçalho, stdio.h. stdio é de Standard Input Output. Aí você compila o projeto e seu printf funciona, que é uma maravilha. Ok? Então boa parte das funções, às vezes você está usando um comando, né, que não está funcionando, está falando que não foi declarado. Procura por esse comando lá na referência do C++, procura no Google e tudo mais. Você vai descobrir qual é a biblioteca responsável por ele. Você inclui a biblioteca e resolve o seu problema. Outra biblioteca bacana também é a math.h, pessoal. A math é de mathematical, ou seja, funções matemáticas, math.h. E aí se você fizer aqui, sqrt é a raiz quadrada, aí tem o sqrt f e o sqrt l. O f retorna um float, o l retorna um long float, ou long double, né? O long float é um double, perdão aí. Sqrt tem a função poll, que usa uma potência. Você passa primeiro o valor e depois você passa o expoente. São funções muito bacanas, são bibliotecas muito bacanas, está tudo pronto aqui só para você usar. Não precisa ficar implementando função, implementando for para desenvolver potência, nem raiz de nada não. São os principais problemas. Pode acontecer o seguinte também. Você faz aqui um for int i recebe 0, ponto e vírgula, i menor que 5, ponto e vírgula, i mais, e só abre o for e não fecha ele, tá vendo? Eu só coloquei umas chaves para abrir ele aqui, não coloquei uma para fechar. Aí a gente compila, ele fala o que, ó? Expected, fecha chaves, at end of input, ou seja, no fim da entrada principal, no fim do bloco principal, tá faltando um fecha chaves. Mas espera aí, tá dando erro na linha 19, o erro certo seria logo após aquela linha 14, né? Entre a 14 e a 18. Ou seja, nem sempre o erro que ele está dando vai indicar realmente a linha com problema. Então, se a gente colocar um fecha-chaves aqui e compilar, resolvido o problema. Tá vendo? Então, tenham atenção na questão dos erros. A gente tem que interpretar qual que é o erro, qual que é a mensagem de erro. Eu volto a bater naquela tecla. Pessoal, vê uma aula, vê outra aula, vai no YouTube, põe um comentário, manda e-mail e tudo mais. Pessoal, eu não tenho muito tempo de ficar respondendo e-mail. Tá muito complicado para mim, tô muito apertado esse final de ano, mas o que acontece? Procurem no canal, procurem no site, não existe uma aula já falando sobre o assunto que vocês querem aprender, que vocês querem saber, tá ok? Eu quero responder uma dúvida que eu achei muito bacana, que é o seguinte. A pessoa criou aqui um struct, não sei se você já aprendeu struct, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Tipo aluno. Ele colocou esqueceu de um ponto e vírgula no final. Você viu quando eu coloquei o tipo aluno ali? Ele coloca direto para mim, quando eu abro chaves, ele coloca um fecha chaves e ponto e vírgula. Quer dizer que eu tenho que colocar o ponto e vírgula após a struct. Beleza? Aí o tipo aluno ele tem um char nome, que é um vetor de 100 posições, e tem um int idade. Beleza? Aí a pessoa vem aqui no main e faz o seguinte, struct aluno de 10 posições, você vai cadastrar 10 alunos. Para que você está colocando struct? Você não tem que colocar struct.
Quando você coloca a palavra struct, quer dizer que você está criando uma estrutura chamada aluno. E na verdade não é isso que você está fazendo. Você tem que criar uma estrutura e dar um nome para ela, tipo aluno. Até esse momento não foi alocado nada na memória, não existe nada reservado na memória. Quando você faz aqui tipo aluno e cria um vetor alunos, aí sim você está criando uma estrutura, um vetor cuja estrutura é do tipo aluno, certo? Você pode fazer o seguinte também. Você pode vir aqui logo após o fecha-chaves e colocar alunos de tamanho 20. Vou chamar de aluno, vou chamar de ALN, mais fácil. O que você está fazendo aqui? Você cria uma estrutura e já está criando uma variável junto com a criação da estrutura. E você fala que aquela variável, aquele vetor, é do tipo aluno, ok? Não gosto de fazer isso. Eu prefiro criar a estrutura fora do main e lá dentro do main eu crio uma variável daquele tipo. Uma variável, vetor ou matriz, o que for. Ok? Então você não usa struct antes aqui. Você coloca o tipo, igualzinho você faz para um int. Olha, você coloca o tipo da variável e o nome da variável. O pessoal tem dúvida nisso, então eu já resolvi responder isso de uma vez. Outra coisa. Tem um pessoal que gosta de fazer o seguinte. Vem por exemplo no for aqui. Aí coloca espaço, põe mais espaço aqui, coloca um monte de espaço, vai dividindo aqui um monte de espaço. Pode fazer isso, não tem problema nenhum não. Acho que até fica melhor para você entender. Tem gente que acha que espaço é uma coisa proibida em código-fonte. Você pode colocar quanto espaço você quiser. O espaço ele não é interpretado, não entra na compilação, né? Vamos dizer assim. Outra dúvida que tiveram também é o seguinte. Return 0 e exit 0. Qual que é a diferença? Exit 0, ele mata o seu código em qualquer função. Se você tiver aqui vou fazer aqui int f1, não vou passar nada para ela. Int f2, também não vou passar nada para ela. Int f3, também não vou passar nada para ela. O que eu fiz aqui? Eu criei 3 funções, ok? Que o retorno delas é inteiro. Então eu vou fazer int, vou fazer return valor. E esse valor eu vou passar aqui na função. Então eu vou criar um int valor. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa para todas, ok? Então eu estou criando 3 funções que elas simplesmente recebem um valor e retornam esse valor. O que eu vou fazer agora? Cá na função main, no final dela, eu vou tirar esse exit aqui e vou chamar a função f1, passando 0. E em vez de fazer return 0, eu vou fazer um return f1. Vou fazer a chamada dessa função passando o return. O que isso aqui quer dizer? Que eu estou pegando o retorno da minha função e retornando como retorno da minha função main. Beleza? Agora na F1 eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar, em vez de valor, eu vou retornar F2 passando valor. E na F2 eu vou retornar F3 passando valor. Olha que bagunça que virou isso aqui, pessoal. Vou passar F3 no lugar de F1 e vou passar F2 no lugar de F1 também. Então vai ficar um pouco fora da ordem, mas sem problema algum. Eu tenho 3 funções que eu chamo F1. Vou chamar na ordem F1 e o que ela vai fazer? Eu vou passar um valor para ela. Ela vai chamar F2 e passar o valor para F2. Por sua vez, F2 vai receber aquele valor e vai passar para F3. F3 o que vai fazer? Vai pegar aquele valor e vai simplesmente retornar. Então F3 vai retornar para F2 e F2 vai retornar para F1. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Que o return, ele simplesmente é um retorno de uma função. Ponto. Se eu quiser retornar 20, 30, 40, 1 milhão, eu posso retornar. 0, eu posso retornar. Mas isso aqui não quer dizer que eu vou matar o software. Não quer dizer que o meu software vai parar de executar quando F3 retornar alguma coisa.
Vou compilar aqui para vocês verem isso. Deu aqui, ó. Processo retornou 0. Beleza? Agora, e se eu chamar F1 passando 5? Vamos compilar? Processo retornou 5. Por que isso? Porque eu passei para F1 o valor 5. F1 passou para F2, passou para F3 e F3 voltou retornando. Tá, Gilberto, mas o que você quer provar com isso? Eu quero provar que se eu fizer aqui na F3, em vez de retornar valor, eu fizer exit, vou excluir não, vou comentar aquela linha lá. Em vez de retorne valor, eu fizer exit 0, vou compilar. Ele deu erro, falou que era esperado um ponto e vírgula antes da constante numérica. Exit eu tenho que passar aqui, né, um parênteses, pessoal. Interpretando o erro lá, ó. Falou que exit não foi declarado no escopo, porque exit é uma função da biblioteca stdlib. Vamos incluir a stdlib então. Compilando. Ele deu o processo retornado com 0. Ah, Gilberto, tá certo. Não, não tá certo. Eu mandei ele retornar 5. Por que ele retornou 0? Porque lá na F3 existe um exit 0. Então, o que a F3 está fazendo? Ela não está retornando para F2 que retorna para F1. Ela está matando o software nesse ponto. Eu não precisei pegar aqui o retorno de F2 e o retorno de F1. Dessa forma, eu não retornei 5. Conseguiram entender a diferença então, de return e exit? Exit, se você tiver 300 funções, uma chamando a outra, se eu fizer exit na última função e tiver um retorno, vai matar o software. Acabou. O software para a sua execução. É a mesma coisa de você abrir o CMD e digitar exit. Vai fechar o CMD. Beleza? Agora, se você fizer um return, você está trabalhando com o retorno da função. Você pode passar um valor para o seu retorno. Se eu fizer exit 20, vamos ver o que dá. O projeto está rodando, vou parar ele, vou compilar novamente. Olha lá, processo retornado 20. O meu software foi assassinado, vamos dizer assim, na F3 com o código 20. Para que código 20? Esse código 20 indica para o sistema operacional que ocorreu um erro. Se eu retornar 0, quer dizer que está tudo certo. Tanto é que aqui, ó, processo terminado com status menos tananã, que um monte de coisa. Agora, se eu fizer exit 0, vou compilar e vou fechar, ele deu o mesmo erro que eu fechei o projeto, né? Eu acho que eu tenho que apertar Enter aqui. É isso mesmo, ó. Processo terminado com status 0. Agora eu vou colocar 20. Aí eu dou um Enter. Processo terminado com status 20. Entenderam então a ideia disso? Agora, se eu tirar esse return, ou melhor, voltar com o return e tirar o exit e mandar retornar 5, vamos ver o que acontece. Vou dar um Enter. Processo terminado com status 5. Então eu estou manipulando aquele status lá na main. Outra coisa é eu matar o meu software dentro da F3. Por que você fez esse monte de função, Gilberto? Para mostrar que uma função chamando a outra eu consigo matar o software em qualquer ponto. Beleza? Então era isso que eu queria explicar para vocês. Diferença de exit e return. Return usa a função usa o retorno da função. Exit mata o software em qualquer ponto. Muito obrigado a todos então. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima e tchau, tchau.